Então, pessoal que gosta de medicina legal para concursos públicos ou para a vida jurídica em geral, hoje vamos falar sobre as peculiaridades de alguns venenos. Estamos na toxicologia forense. Vamos lá? Toxicologia forense, a ação de alguns venenos, como eles atuam, como eles funcionam. Vamos começar pelo cianeto. Na verdade, o veneno não é o cianeto, é o gás cianídrico, que o gás cianídrico é que mata. Mas para você obter o gás cianídrico, você pega o cianeto de potássio, que é um sal, coloca em meio ácido, que é o ácido sulfúrico, e dessa reação química sai o gás cianídrico, que é volátil. E esse gás, então, libera o íon cianídrico, que é extremamente mortal. Vamos ver como é que ele atua, como é que ele funciona. Olha lá, causa intensa hemorragia da mucosa gástrica. O cadáver exala um odor de amêndoas amargas. A ação química não é no pulmão, não é na circulação, é dentro da célula, no local chamado mitocôndria. Então, veja, o cianeto, o gás cianídrico, é um veneno intracelular. Ele age dentro do mitocôndria. Como ele age, geralmente é uma questão de prova. Então, repara bem, esse cianeto pode ser encontrado em algumas espécies de mandioca brava, pode ser encontrado dentro do caroço do pêssego, foi muito usado em formicidas, mas causava muitos acidentes mortais nas casas, porque as formigas cavavam galerias que vinham de fora até dentro das casas, e quando você colocava a substância lá fora, a substância vinha aparecer dentro das casas, causando a morte. E o gás cianídrico sempre foi muito usado para execuções nas câmaras de gás, seja lá no Holocausto, seja nos Estados americanos, onde ainda existia a pena de morte. Então, esse esqueminha aqui é um esqueminha fantástico. Olha lá, lá está o mitocôndria. Dentro do mitocôndria ocorrem as reações químicas que vão produzir a energia que o nosso corpo usa para sobreviver, o ATP, e é dentro do mitocôndria que os hidrogênios tóxicos se encontram com o oxigênio e formam a água. Mas para que isso aconteça, é necessário a presença de uma enzima que você não pode esquecer o nome: citocromo-oxidase. 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 E na prova também cai que dentro do mitocôndria, que é um orgânulo citoplasmático, existe um tipo de DNA. DNA não é só no núcleo, não. DNA não é só no cromossomo, também tem DNA dentro do mitocôndria. E esse DNA mitocondrial é exclusivamente materno. Exclusivamente materno. É um DNA mitocondrial exclusivamente materno. Agora eu vou fazer um esqueminha para você aqui. Você vai ficar um pouco assustado, mas é fácil. Repara só. Toda vez que você faz a decomposição da glicose, que é um açúcar, C6H12O6, na queima da glicose há uma liberação de grande quantidade de hidrogênios. Esses hidrogênios, dentro do mitocôndria, são transportados numa cadeia transportadora de elétrons do hidrogênio. E, ao mesmo tempo, lá dentro do mitocôndria, tem o oxigênio. Observa o oxigênio aqui, ó, sendo liberado dentro do mitocôndria, e observa aqui os hidrogênios também liberados dentro do mitocôndria. E através dessa cadeia respiratória, o hidrogênio vai se encontrar com o oxigênio e vai formar esse produto maravilhoso que é a água. Então perceba bem, o organismo se livra dos hidrogênios tóxicos, reagindo o hidrogênio com o oxigênio e formando a água. Isso ocorre dentro do mitocôndria. E desse transporte de oxigênio e de hidrogênio, a liberação de grande quantidade de ATP. Mas para isso é preciso que essa enzima aqui funcione, porque essa enzima aqui é que permite que o oxigênio se ligue ao hidrogênio. Aí vem o cianeto, vem o gás cianídrico e bloqueia a citocromo
oxidase e a citocromo oxidase não podendo trabalhar, o oxigênio não encontra o hidrogênio, a carga de hidrogênio dentro da célula aumenta, a carga de ATP diminui e em poucos instantes o indivíduo morre. Isso foi usado muito lá na câmara de gás. Repara, dentro da câmara de gás há uma reação química do cianeto de potássio com ácido sulfúrico, libera o gás cianídrico e o gás cianídrico mata o condenado. As modernas câmaras de gás eram assim, tá? Como era lá em San Quentin, no Texas, e depois então foram eliminadas, já servem apenas como modelo. Mas no tempo do Holocausto, as câmaras de gás eram muito grandes. Os coitados entravam para tomar um banho, porque acreditavam que todos iam tomar banho, e dos chuveiros, ao invés de água, saía o gás cianídrico, que matava centenas de cada vez. E aqueles que iam entrar naquele chuveiro não sabiam que aquele era um chuveiro mortal. Uma das características da morte pelo cianeto, pelo gás cianídrico, é a mucosa gástrica, que fica intensamente avermelhada, como se fosse aquele doce de goiaba, goiabada. Então, muito impregnada de um material vermelho, sanguinolento. Esse é o padrão da mucosa das pessoas que morrem vítimas do gás cianídrico, ok? Então, vamos esquecer o cianeto e vamos trabalhar com outra coisa agora. O perito, toda vez que ele olha um exame cadavérico, ele tem que prestar atenção na mucosa do estômago e na mucosa do intestino, porque muitas vezes é na mucosa que ele vai encontrar vestígios do veneno. Isso é principalmente importante nas intoxicações ou envenenamentos pelo carbamato, vulgarmente conhecido com o nome de chumbinho. Então, repara bem, nós pegamos uma imagem aqui num site da internet, onde você vê cães que estavam sendo envenenados, você vê na mucosa intestinal dos cães glândulos de chumbinho ainda em fase de dissolução. Isso aí também aparece no corpo humano quando você está preocupado ou quando você pretende fazer um exame bem feito. Tem que examinar a mucosa do estômago, tem que examinar a mucosa do intestino, ok? Muito bem. Vamos deixar, então, o cianeto de lado e vamos tratar do chumbinho. Carbamato. O chumbinho, ele age exatamente como os inseticidas organofosforados. Você vai aprender daqui a pouco que tem uma enzima no corpo da gente chamada acetilcolinesterase. Essa enzima chamada acetilcolinesterase, ela destrói a acetilcolina. A acetilcolina é um mediador químico que a maioria dos nossos neurônios joga, despeja nas células para que as células possam funcionar. E assim que a acetilcolina estimula a célula, vem a acetilcolinesterase e destrói a acetilcolina, para que os estímulos sejam organizados. Então, cada vez que eu movimento o dedo, a boca, o olho, que eu me movimento, faço qualquer movimento do meu corpo, a acetilcolina está trabalhando ali, está permitindo que os impulsos nervosos passem para a célula. E assim que a acetilcolina faz isso, a acetilcolinesterase vem e destrói a acetilcolina para que outros movimentos possam ser feitos. Aí vem o carbamato, aí vem o chumbinho e bloqueia essa enzima acetilcolinesterase. Aí o organismo fica levando um banho de acetilcolina continuado. Aí você imagina toda a sua musculatura, o seu intestino, o seu pulmão, o seu estômago, tudo funcionando como se fosse uma convulsão generalizada. A saliva escorrendo em grande quantidade, a urina escorrendo, o intestino em contrações. Por quê? Porque a enzima que controla o funcionamento da acetilcolina, ou seja, a enzima acetilcolinesterase, ela está bloqueada, ela está inibida pelo carbamato, pelo chumbinho. E é assim que funcionam os inseticidas organofosforados, feitos para matar insetos, mas que acabam também matando pessoas. E esse é o mecanismo de morte. Aí eu sei que você não está gostando muito disso, vou botar um esqueminha aqui bem fácil para você compreender. Olha lá, o terminal do neurônio
passando acetilcolina para a célula e a célula respondendo com uma contração, com um movimento qualquer. Então, nós temos essa ação normal no corpo da gente. Viu? Prestou atenção? Muito bem. Agora, olha lá. A mesma coisa. Lá vem a acetilcolina, vai dar o estímulo para que a célula funcione. Aí vem a acetilcolinesterase, está aqui, ó. Olha a acetilcolinesterase. E a acetilcolinesterase vai bloquear a acetilcolina, vai neutralizar essa carga de acetilcolina que está aqui. Só que vem o carbamato, vem o chumbinho, e o chumbinho paralisa, neutraliza, impede a ação da acetilcolinesterase. E aí só fica passando acetilcolina definitivamente em grande quantidade para as células e provoca um tumulto generalizado no organismo. Essa é a ação do carbamato, inseticidas organofosforado, chumbinho, bloqueio da enzima acetilcolinesterase. Ok? Muito bem. Aí está um exemplo como é que funcionam os inseticidas organofosforados, repetindo. Aí um ponto de assunto. Pô, lembra do Sócrates? Sei que nada sei? Ele foi condenado porque ele estava tentando incutir naquela juventude um pouco de consciência. E aí a consciência normalmente não agrada ao Estado, né? Haja vista o estado que nós estamos vivendo no momento. Então, Sócrates foi obrigado a ingerir uma substância que veio dessa planta aqui, ó. Essa planta se chama cicuta. E a cicuta, ela produz um alcaloide. Um alcaloide é uma substância de origem vegetal, também é produzida em alguns animais. E essas substâncias, esses alcaloides, alguns são extremamente benéficos, são medicamentos, mas alguns são mortais. E a cicuta, que tem um alcaloide chamado coniina ou cicutina, esse alcaloide ele paralisa as terminações nervosas do indivíduo. E o indivíduo vai ficando consciente, porém não consegue mais mover as mãos, os pés, e ocorre a paralisia respiratória e vem a morte. Então, a cicuta é um veneno paralisante. Paralisante. Cicuta vem de uma planta. Cicuta é um alcaloide. Alguns alcaloides são medicamentos, mas alguns alcaloides são extremamente venenosos, como é o caso da cicuta, ok? Agora, ao lado da cicuta, temos o curare, porque o curare vai fazer uma coisa muito interessante. Veja bem, o curare é extraído de plantas do gênero Strychnus. Ele é um potente inibidor da acetilcolina. Cuidado, o chumbinho inibe a acetilcolinesterase. Para a acetilcolinesterase não destruir a acetilcolina. O curare, ele faz o contrário. Ele impede a ação da acetilcolina. E se não tiver acetilcolina para trabalhar, os músculos não funcionam. Flacidez muscular generalizada. Os músculos ficam enfraquecidos e aí, aos pouquinhos, ele não consegue respirar. Ele está consciente de tudo que está acontecendo, mas vai morrer asfixiado por paralisia das terminações nervosas causadas pelo curare. E os índios, muito inteligentes, eles usam o curare para envenenar as suas flechas. E através de dardos ou de zarabatanas, eles encaminham as suas flechas contra os animais. Interessante, o animal não cai morto, o animal cai morrendo. Aí ele vai lá, pega o animal, né, acaba de matar ou já pega o animal morto e come aquela carne. Só que na hora que ele come a carne, ele não é envenenado. Porque na hora que o curare passa pelo aparelho digestório, ele é digerido, ele perde o seu poder. Ele só age como curare se ele entrar e cair na corrente sanguínea. Por isso a zarabatana, a flecha, a lança, é para colocar o curare em compacto com a corrente sanguínea. Isso é muito importante, porque o curare é um grande, um potente relaxante muscular. E aí a medicina se aproveita disso, e quando há uma grande fratura, que você precisa relaxar a musculatura
para poder colocar a fratura no lugar, é feita anestesia e usa-se o curare. Só que na hora que você usa o curare, o paciente está com respiração auxiliar, está com respiração artificial, senão ele morre asfixiado com o uso do curare. Percebeu o curare? O curare bloqueia a acetilcolina, o carbamato bloqueia a acetilcolinesterase. É isso que você, às vezes, ganha um pontinho na prova com muito sacrifício, mas ganha. Tá claro? Grande abraço, até a próxima.